A viagem internacional de menor de 18 anos não é mais feita apenas com um requerimento simples no site na Vara da Infância e Juventude. A regra mudou. Agora é necessário um procedimento com constituição de advogado junto à Vara da Família. Quem explica esse procedimento são os juízes da Vara da Família em Bauru, Gilmar Ferraz Games e Ana Carla Crescione. Cuidado, esse procedimento só vale para o caso quando não há consentimento de uma das partes, o pai ou a mãe. Com a criação aí da instalação da Vara da Infância e Juventude, existem situações que devem ser levadas, se houver necessidade de autorização, suprimento de autorização do pai ou da mãe que não queira fornecer essa autorização, esse pedido tem que ser feito não mais ao juiz da Infância e Juventude, e sim aos juízes, da Vara das Famílias e Associações de Bauru. É preciso constituir advogado para essa medida? Há necessidade de constituição de advogado. Essa solicitação pode ser feita pelo pai ou pela mãe? Isso aí pode ser feito por quem seja o responsável pelo menor. Inclusive, pode ser feito o requerimento, no caso, vamos considerar uma avó que esteja com a guarda de um neto e o neto tenha que viajar para o exterior e não obtenha essa autorização dos pais. A própria avó pode vir ao juízo e requerer esse suprimento de vontade. E em que situações? Em situação onde o pai ou a mãe se recusa de modo injustificado a outorgar essa autorização, ou então esse pai ou essa mãe estejam em lugar incerto e não sabido, ou estejam impossibilitados momentaneamente de conferir essa autorização. Que questões específicas do ponto de vista de documentos a parte interessada deve juntar para esse pedido? Olha, toda ação exige, evidentemente, alguns requisitos do Código de Processo Civil. Né? São os requisitos normais de uma petição inicial. O advogado vai saber cumprir com esses requisitos. E a parte em si, todos os documentos pessoais, seja de quem está requerendo, seja do menor, seja dos pais, ou do pai ou da mãe, que, se possível, evidentemente, endereço e dar, evidentemente, as razões e os motivos. E juntar documentos que possam provar, demonstrar essas razões. E se não for possível, se for necessário, nós juízes iremos inclusive ouvir testemunhas. Atenção, o requerimento para a viagem internacional e a autorização judicial só deve ser feito quando não há consentimento ou do pai ou da mãe. Que importância tem documentos como o passaporte ou a motivação da viagem solicitada para essa autorização? São imprescindíveis. Se o motivo da viagem é um turismo, há necessidade de comprovação da identidade da criança ou do adolescente, cujo suprimento de consentimento do pai se busca, ou da mãe, se busca, e dos documentos comprobatórios de que essa viagem ao exterior é transitória. O juiz precisa dessa segurança para suprir o consentimento do genitor ausente e não correr riscos quanto à ida e não retorno dessa criança ou adolescente ao país. O envio de crianças para fora em condições irregulares é o principal preocupante fator a ser analisado nesses casos? Um deles é uma cautela, vamos dizer assim. Temos notícias diariamente do caso de pais de diferentes nacionalidades, em que um mora em um país, outro em outro, e muitas vezes se subtrai a criança do outro genitor através desse tipo de viagem. Então, a cautela da justiça é que isso diminua, que isso não ocorra com frequência, e essa é uma das razões de haver o suprimento judicial do consentimento desse pai ausente ou impossibilitado de dar a autorização. Aqui nós estamos falando de caso onde uma das partes, o pai ou a mãe, não concordam. Sim. É o caso de um ou outro que não concorda com a viagem ou que não podem concordar. Por quê? Moram fora, estão sumidos, desapareceram após uma separação ou divórcio traumático, estão adoentados, N motivos em que o impossibilitam de dar esse consentimento. Mas também se aplica no caso de divergência. O pai quer viajar com o filho, a mãe também quer para o exterior no mesmo período, e aí o juiz tem que decidir com quem a criança irá passear. No caso do final do ano, em função do recesso forense e também das férias de início de janeiro e do final de ano, qual a orientação para não haver correria ou acúmulo de pedidos aqui no Judiciário?
Olha, o conselho é que o responsável pela criança que irá viajar busque o quanto antes essa autorização, esse suprimento judicial do consentimento, junto às varas da família e sucessões aqui de Bauru, que funciona na rua José Ruiz Pelegrina, 660, na Vila Aviação. Não mais no Fórum da Bela Vista. Isso é muito importante.